Olá, meu nome é Ney Herman, está começando mais uma edição do podcast Assim Falou. Hoje o nosso tema é bem interessante, neurociência aplicada à comunicação. Comigo, no estúdio da Remix em Castro, está Jefferson de Souza, jornalista, professor e especialista em neurociência comportamental. Jefferson, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha aí uma conversa bastante próspera, cheia de informações e que a gente se divirta bastante, que eu acho que o objetivo também de um podcast é a gente sentar, conversar e aprender um com o outro. Então, estou à tua disposição aqui, Ney. Jefferson, acho que a gente tem que começar pelo básico, né? Quando a gente fala de neurociência, a gente lembra de muitas pessoas e vertentes distintas. E quem fez muito sucesso falando sobre isso foi o Dr. Laí Ribeiro. E ele deu uma abordagem que às vezes é contestada cientificamente. Mas o fato é que a neurociência conquista cada vez mais adeptos. Então, o que é a neurociência além dos mitos? Você pode definir para que a gente possa começar a nossa conversa? Então, o pessoal, por ter acesso hoje a muita informação sobre neurociência, acredita que é uma ciência nova. Mas a neurociência, ela é uma ciência de muitos séculos atrás. Podia dizer até milenar, sei lá. Porque desde que a humanidade começa a questionar sobre a sua existência, ela começa a estudar o cérebro. Platão era um dissecador de cérebros, né? Ele queria descobrir os mecanismos, o que funcionava, como é que funcionava aquilo. Ele dissecava cérebros para buscar entender, né? Então, essa curiosidade humana, ela sempre existiu. E ela foi evoluindo com o tempo. E, obviamente, que o grande salto desse estudo da neurociência, ele ocorre 40 e poucos anos atrás, quando surge um equipamento, né? Foi desenvolvido um equipamento de ressonância magnética funcional. E esse equipamento permitiu com que o ser humano, os estudiosos, pudessem observar o cérebro de um ser ainda vivo. Porque até então só se podia estudar depois que já não havia mais atividade cerebral. Então, esse foi um grande salto que nos trouxe aí a possibilidade de compreender mecanismos que antes só apenas supunhamos, né? Então, essa evolução dos últimos 40 anos foi muito grande. Então, a neurociência estuda o quê? Estuda a relação do cérebro com as funcionalidades humanas. E essa curiosidade, essa necessidade, ela vem muito fortemente da busca de cura para doenças, né? As doenças chamadas como demências, enfim, todas as Alzheimer, Parkinson, tudo que influencia o cérebro, sempre despertou uma necessidade da medicina de buscar soluções, né? E esses estudos, com a chegada desse equipamento, evoluíram demais. E a gente passou a ter compreensão e comprovação de algumas coisas que até então não existiam. Ao ter essa evolução em mãos, muitos cientistas começaram a fazer relação com outras disciplinas, né? E esse foi o caso dos cientistas comportamentais, que perceberam que ali as informações poderiam servir também para as ciências sociais, não é? Então, o que interessava a psicologia também foi confirmado ou não pela neurociência, né? A biologia, ela dá muito conta do comportamento humano. Então, diretamente, a ligação da neurociência é justamente para compreender a neurociência comportamental, para estudar essa relação biológica com o que fazemos, né? Como agimos no dia a dia das nossas vidas. Basicamente isso. Ok. Podemos dizer, então, que é uma espécie de software mental? Ou seja, nós temos essa capacidade de nos programarmos? A neurociência afeta a nossa programação mental? Nos últimos 300 mil anos, assim, houve uma evolução muito grande, né? O nosso cérebro evoluiu até o período que a gente conseguiu sair das cavernas, e a gente vem com um software já de fábrica. Ou seja, nós temos comportamentos de 300 mil anos atrás num mundo moderno. Isso é complexo. Isso é bastante complexo, porque o medo. Qual é o papel do medo na vida da sociedade, né? O tanto que o medo influencia, o tanto que ele movimenta, o quanto ele gera de economia, o quanto ele impede as pessoas de evoluírem, ou faz as pessoas avançarem muitas vezes.
Enfim, por quê? Porque o nosso cérebro inicial, o nosso cérebro, que o pessoal chama de reptiliano, mas não é o nome adequado, porque o nosso cérebro ele não tem origem nos répteis, né? Nós somos mamíferos, então é uma origem diferente, mas porque é um cérebro que também tem presente nos répteis, que é um cérebro extremamente reativo, né? Ele é um cérebro da sobrevivência, que é uma estrutura que dá conta de 4 atividades fundamentais, que é lutar, fugir, se alimentar e acasalar, que são as 4 atividades mais básicas do ser humano, que dão conta da nossa sobrevivência. Ou seja, o nosso lado animalesco. Exatamente. E não dá para dizer que hoje a gente não reaja animalisticamente, porque é só a gente prestar atenção como age uma pessoa que está com fome, né? A gente já trabalhou com pessoas muito próximas de nós, em que depois de um certo horário, se a pessoa não se alimentar, ela começa a ficar agressiva. Ela tem, é verdade. não é? Mudança de comportamento, né? Se você tiver, por exemplo, uma reunião que atrasou, enfim, e as pessoas não estiverem bem alimentadas, o clima vai ficar muito pior, né? Por quê? Porque é uma necessidade básica que não está sendo atendida e o cérebro está dizendo, eu vou morrer se você não me der alimento. Tem até uma pesquisa que você comentou comigo algum tempo atrás, falando de um estudo feito, se eu não me engano, no Poder Judiciário, envolvendo um simples suco de uva. Isso. Na verdade, é uma... Como é que chama? Vara de conciliação. Acho que foi no estado de Goiás, se não me engano. Eu acho que é Goiás. E lá eles fizeram uma experiência, porque é uma câmara de conciliação, ou seja, e é da família. Ou seja, conflitos de família. Briga por filhos, briga por patrimônio, separação, enfim. Coisas complicadas que falam muito sobre relacionamentos humanos e relacionamentos em crise. E aí eles fizeram uma experiência em 2 salas. Numa das salas, eles serviam um suquinho de uva, daqueles bem docinhos, baratinhos, antes das pessoas começarem a audiência, antes de começarem a conversar. E no outro, apenas água. No que serviam o açúcar, né, o alimento doce, que dava uma sensação de alívio e de saciedade, o nível de acordos chegou o número de acordos, né, 45% maior do que na sala que tinha apenas água, porque as pessoas tinham um alívio, uma recompensa antecipada, e elas se dispunham mais a conversar. Porque se chegassem com fome ou sem um acalanto, digamos assim, mental, apenas com aquela vontade de brigar e de resolver uma questão, o acordo não sai. Então, é um clima que se prepara a partir de uma saciedade do cérebro. Porque se o cérebro está entrando no modo emergência, ele vai ser extremamente reativo. Então a gente pode confirmar que esse nosso lado animalesco, esse cérebro que a gente chama de reptiliano, embora o termo não seja o mais adequado, mas que se refere a um aspecto mais primitivo da nossa natureza, isso precisa estar em equilíbrio para que os outros estágios mais evoluídos se manifestem de maneira adequada. Então, eu imagino que, além da questão da alimentação, outros aspectos interferem nisso, como o fato de você ter dormido bem e também a questão de estar em dia com as suas necessidades biológicas íntimas, vamos colocar assim. Sexuais. Ou seja, exatamente. Sim. Se você está em dia com tudo isso, o resultado é melhor, mas caso contrário... Exatamente. Caso contrário, as reações aparecem. A gente vê isso no dia a dia. Entre as relações humanas, quando a pessoa está desequilibrada nesse que é o primordial da vida, né? Que é a alimentação, uma boa noite de sono, ter uma vida sexual saudável, né? Relacionamentos bons. Sem isso, a pessoa se torna alguém extremamente reativa. Ela vai desequilibrar no trabalho, em outras atividades da vida, não é? Porque sem esse equilíbrio, a gente acaba tendo a tendência de buscar esse equilíbrio na força, né? E aí surge a força do ódio, surgem outras coisas que nos tiram do nosso prumo. Então, uma pessoa, por exemplo, se a gente fica sem almoço durante o dia... Você pode ter certeza que de tarde vai ser ruim o seu dia. Tem uma pesquisa que coloca assim, médicos que operam à tarde, ocorrem mais erros médicos à tarde
do que durante a manhã, porque estão mais cansados. O cansaço é também algo que influencia o ser humano, porque existe uma fadiga mental. A gente toma, ao longo do dia, cerca de 30 mil decisões. 30 mil decisões, a gente vai cansando. Ou seja, se a gente não para descansar, não se alimenta, não vai ao banheiro, essa é uma outra atividade importantíssima, né? É verdade. Então, se a gente não tem essas pausas reparadoras, a nossa tomada de decisão vai sendo dificultada. Então, ao longo do dia, são 30 mil decisões. A gente não sai contando as decisões, mas olhar para cá é uma decisão, pegar essa xícara e tomar uma água é uma decisão. São várias decisões ao longo do dia e a gente tem uma fadiga de decisão. Então, um juiz que julga com fome, a tendência é que ele dê uma pena mais dura pro réu. Se ele tiver uma longa jornada e no fim do dia tiver que tomar uma decisão, provavelmente essa decisão vai ser mais dura do que se tivesse sido tomada no início da tarde ou pela manhã, porque está cansado, porque isso faz diferença na nossa tomada de decisão. O Poder Judiciário interfere na nossa vida. Isso significa que quando Totalmente. a gente for para alguma decisão judicial, é bom levar um Big Mac e entregar três. Tem aqui um Big Mac, aproveita, né? Ou um sundae, né? Toma, né? Para ficar mais equilibrado, mais tranquilo. Não, estou brincando aqui, mas o fato é que realmente o que você fala faz todo sentido, né? É natural que as pessoas se sintam desconfortáveis se elas estão com fome, né? Talvez elas nem notem isso. Isso é o mais interessante, né? Elas estão tão ocupadas no dia a dia que às vezes passam por cima do almoço, né? Saem de casa correndo, no máximo tomam um copo d'água, um cafezinho, não tomam o café da manhã da maneira adequada, e daí vão ficando completamente irritadas ao longo do dia sem entender por quê. Exatamente. Isso é importante a gente tratar sobre a autoconsciência. A pessoa precisa perceber isso ao longo do seu dia. Por que eu estou irritado? O que está acontecendo? Porque muitas vezes você se percebe dando uma resposta um pouco atravessada, sendo um pouco mais ríspido com algumas pessoas que estão ali do teu lado, interagindo com você. E se você não parar e não perceber, opa, tem algo errado aqui. O que está faltando? Será que eu preciso ir no banheiro? Será que eu preciso beber água? Será que eu preciso me alimentar? Alguma coisa está faltando. Porque não muitas pessoas fogem das suas características normais do dia a dia quando estão nessa situação de restrição alimentar, por exemplo. Não é? E isso influencia a nossa comunicação, o jeito que nós interagimos com quem está perto da gente. Jefferson, a gente está falando de neurociência aplicada à comunicação, mas a gente está iniciando pelos aspectos mais elementares, né? Uhum. Você falou do cérebro reptiliano. Que outras camadas o nosso cérebro tem? O reptiliano é o mais básico. Acima dele é porque o cérebro ele evoluiu de dentro para fora, de trás para frente. Então, a primeira camada seria o reptiliano. O meio do cérebro, o middle brain, ele é o sistema límbico, que é onde estão ali as estruturas que captam as nossas emoções, né? Enfim, traduzem as nossas emoções. E acima dele o neocórtex, que é o lado mais evoluído do nosso cérebro, onde estão as camadas que trabalham a racionalidade. Não é? Acontece que a maior parte das nossas reações vão estar entre o reptiliano, das necessidades básicas, e o sistema límbico, que é o emocional. Pouco das nossas decisões estão mais atreladas ao racional, que é o neocórtex. Então, como é que a gente melhora isso, né? A partir do momento que a gente tem consciência de que está ou no modo reativo ou no modo emocional. Porque isso faz total diferença no jeito como nós nos comportamos, como nós nos comportamos e como nós nos comunicamos. São duas percepções que a gente precisa ter. Estou no modo reativo ou estou no modo emocional? Isso prejudica substancialmente a comunicação. E a gente vê como isso tem sido utilizado por quem domina a técnica. Você falou do neuromarketing, enfim. Neuromarketing hoje é provavelmente o setor que mais entende de cérebro humano, porque existem investimentos multibilionários para compreender como é que o consumidor se comporta, para entender como é que a gente faz as pessoas comprarem mais determinados produtos. Então, toda empresa hoje trabalha muito toda grande empresa tem orçamentos gigantescos para trabalhar com pesquisas de neuromarketing, justamente para compreender como é que eu faço, como é que eu ativo o botão de compra do consumidor. Não é? Então,
E a gente, como consumidor, precisa ter essa tomada de consciência também, justamente para não ficar vulnerável diante de tudo que se apresenta no mundo. Porque a gente está falando, obviamente, de consumo, mas não só consumo de produtos, mas consumo de ideias, né? A política, nos últimos anos, se aproximou muito da neurociência. As peças publicitárias políticas estão muito atreladas a isso, né? Porque eles entenderam que o componente emocional faz toda a diferença e eles aplicam essa técnica, aplicam equipamentos de neurociência para determinar se determinado programa político ele tem um apelo emocional maior ou não, qual parte significa mais para o eleitor, o que faz diferença na vida da pessoa. Isso é para o eleitor, para o consumidor, enfim. A neurociência está muito presente na vida da gente, a gente nem sabe. Nesse aspecto da política, o que me preocupa é a ressurreição de ferramentas que realmente funcionam, a história comprova isso, mas que foram usadas por forças políticas nefastas, né? Então, assim, ninguém questiona a genialidade de comunicadores da época do nazismo, né? Uhum. Goebbels. Então, exatamente, Joseph Goebbels. Então, assim, eu nem gosto de falar o nome dele, mas o fato é esse. Sim. Né? Ele era um gênio, do mal. Do mal. Mas era um gênio. E muitas ferramentas do nazismo têm sido usadas agora na política recentemente para ressuscitar alguns ingredientes que são complicados, né? Uhum. Então, o próprio Steve Bannon, que foi o publicitário da campanha do Donald Trump, usou elementos do nazifascismo para, enfim, fazer com que o candidato dele à época pudesse ter um resultado adequado, Sim. Atropelando basicamente a verdade, né? E essa é uma estratégia interessante. Eles atropelam a verdade e acabam se focando em alguns aspectos que são verdadeiros, mas que sem os outros que compõem o contraditório acabam representando no final das contas uma mentira. Sim. E isso é preocupante, né? É interessante que, assim, você falou dos nazistas e tal, mas esses mecanismos eles já tinham sido identificados antes, né? Aristóteles, num livro chamado A Retórica, já tinha trazido para a gente a questão das falácias, identificar as falácias, e o tripé argumentativo, né? Que é a árvore argumentativa, o tripé argumentativo, que são 3 elementos importantes na comunicação que ele detectou, que é ethos, pathos e logos. Ethos seria a ética, o saber. Quem está falando? Quem é essa pessoa? A autoridade dessa pessoa é o ethos. O pathos é a emoção. A emoção que contém o discurso, o que toca quem está ouvindo, né? Num processo de retórica. E o logos, que é, de fato, o argumento, a lógica, a ciência por trás, enfim, o que justifica esse discurso. Ethos, pathos e logos. Então, nesse tripé argumentativo, o Aristóteles dizia que a comunicação ética, ela se baseia muito menos no ethos e no pathos, que é assim, quem está falando e o emocional que ele bota nessa comunicação, e muito mais no que ele está falando. O que ele está falando faz sentido? É verdade? Tem realidade nisso aqui? Tem ciência? Como se comprova? Não é? Então, e ele identificava nos discursos políticos da época já uma tendência a buscar uma comunicação muito mais de fulano que está falando, e é uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Vem uma informação, mas quem falou? Não interessa mais se é verdade ou se não é verdade. Interessa quem está falando. Se quem está falando não é afeito ao meu grupo, não é próximo daquilo que eu acredito, eu já desqualifico essa informação, ainda que seja verdade. E o contrário também é verdadeiro, não é? E a questão emocional está muito presente nos discursos políticos também. Então a gente vê, o Aristóteles dizia que isso não era uma comunicação ética, isso não era ético. O ético é a gente ter uma comunicação muito menos emocional e muito menos centrada na figura. E, basicamente, trazer o que está sendo dito e se focar um pouco mais nisso. Que é bem ao contrário do que vemos hoje, não é? A gente está vendo hoje que a comunicação está extremamente emocional, radicalizada, e importa qual grupo falou, quem disse. É do meu grupo ou não é? É do meu lado ou não é? Porque o ser humano é muito dado a dualidades, né? Essa visão ou é do bem ou é do mal, né? É maniqueísta. Então, ou é Deus ou é o diabo.
Não, e eu tô de um lado e o outro só pode ser o contrário. Você acha que Humberto Eco está certo? As redes sociais deram voz aos idiotas? Eles deram voz a todos, né? E eu vejo que, infelizmente, tem idiotas muito talentosos. Tem, né? Aliás, isso é interessante, né? Quando você discute com um idiota, você se rebaixa ao nível dele e ele te vence pela experiência. Entende? Então, que é um fato, né? Sim. Então, não vale a pena. Mas realmente eles são talentosos, né? São muito, vários. Né? Muito talentosos. Um escritor brasileiro já disse que os idiotas vão dominar o mundo não pela qualidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Então, é complicado isso. Como eles são muitos, é bem difícil. Agora, é verdade. Eu vejo que as redes sociais elas ampliaram as vozes, mas elas criaram também as bolhas. E isso tem sido bastante complicado. A rede social, como foi iniciada, como nasceu, né, lá nos nossos primórdios de Orkut, etc., ela não existe mais, né? Porque a rede social era para quê? Era basicamente para buscar interação social, para que as pessoas interagissem. E era muito divertido na época. Eu falei, encontrei um parente que não sei de onde, que está muito distante. Colega de escola. Onde é que tá? Não sei o que. Aquilo era uma informação bacana, importante e fazia diferença na vida da gente e era uma novidade pra gente. Aquela rede social não existe mais, né? Hoje, ela é basicamente as pessoas querem falar e não querem ouvir. Não existe interação. Aí, quando há a interação, é um conflito de bolhas, que é basicamente agressão, que é basicamente um falar, um grita de um lado e outro grita do outro, e ninguém se ouve, né? E aí a comunicação não acontece. Mas para a rede social, para o algoritmo, é muito interessante, porque existe essa disputa o tempo inteiro, um responde uma coisa, outro responde outra, um responde outra coisa, e aí cria-se robôs para ficar respondendo o tempo inteiro, aquilo gera... né? E a pessoa mergulhou ali e não sai mais, né? É muito difícil sair daquele universo, vira um looping infinito. E para a rede social é o que ela quer, que você fique ali mergulhado o tempo inteiro, porque no meio daquilo ela vai fazer uma propaganda, ela vai te oferecer um produto, ela vai te vender algo. E é isso que gera essa grande roda do dinheiro. Então as pessoas têm que ficar ali o tempo inteiro circundando naquela rede que não é mais social, né? Para justamente ser fisgado pelo consumo, para que compre algo ali no meio daquela discussão toda. O problema não é nem comprar o produto. Eu entendo a lógica de consumo por trás disso. Uhum. E não acho que é inválido. Acho, sinceramente, que as pessoas têm mais o que fazer na vida, né? Então, procurar um quintal para carpir pode ser interessante, né? Como diriam os nossos pais. Mas o problema são as ideias perversas que acabam sendo vendidas nisso. Eu não me refiro só à política, né? Uhum. Mas há uma série de elementos perigosos, inclusive, que podem levar jovens ao suicídio, como aconteceu recentemente, né? E isso sim é complicado, né? Ou você defender ideias que são indefensáveis. A gente falou do nazismo e muitas pessoas confundem o nazismo com o antissemitismo. O nazismo é muito pior do que isso. Sim. Ele era baseado no racismo. A gente esquece que os campos de concentração receberam negros, homossexuais, ciganos. Ciganos foram 500 mil mortos nos campos de concentração. Ciganos. E cidadãos alemães também, né, que tinham deficiência física ou mental. Aliás, foram as primeiras vítimas, foram 200 mil. Programa chamado T4, que os nazistas carinhosamente chamavam de eutanásia. Algo que não poderia ter sido feito sem o auxílio de médicos e enfermeiros da época. Então, uma coisa horrorosa. Um absurdo. Né? E o fato é que hoje você tem pessoas proliferando esse tipo de discurso de ódio também, né, nas redes sociais. Então essas ideias elas são preocupantes. O fato de você estar comprando na Shopee não é um problema, né? Mas é um problema quando você começa a achar que essas ideias têm significado. E aí eu preciso conversar contigo sobre esse aspecto que a neurociência pode ajudar muito a humanidade. E a gente já entra na parte aplicada à comunicação. Você falou das diferentes camadas do cérebro, enfim, da funcionalidade. Muita gente lembra da neurociência, eu mencionei o Dr. Laí Ribeiro, tentando reconstruir significados. E eu acho que isso é muito útil para quem tem traumas, por exemplo. Eu sei que a gente entra no campo da psicologia agora, né? Mas, ou da psicanálise, enfim, psiquiatria, como queiram. Mas o fato é que reconstruir significados é fundamental para que a gente possa
respirar suavemente os dias atuais. Como que se reconstrói um significado através da neurociência? Como que se olha para uma bagagem que às vezes é pesada e tenta se reconstruir o significado dela para que a gente possa ter uma vida mais leve? Primeiro que a neurociência ela vai reconhecer aí o papel da psicologia, sem dúvida nenhuma. Quando uma pessoa tem travas, traumas, etc., é muito importante fazer terapia. Concordo. E estar conectado com um profissional que vai te dar algo que a neurociência chancela, que é a autoconsciência. Não é? A gente só pode curar aquilo que a gente conhece e reconhece como problema. E muitas vezes a gente não sabe a origem. E na terapia a gente consegue encontrar a origem. A hora que encontra a origem, muitas vezes acontece aquele momento eureka. Puxa vida, era aqui que estava o meu problema e eu não sabia. A hora que eu descubro, eu tenho consciência, começo a perceber, faço as conexões e sigo adiante. Né? O fato é que a gente tem muitas travas que a gente nem imagina. Não é? E o fato de fugir delas no dia a dia nos afasta da cura. Né? Então, reconhecer, compreender as dificuldades, perceber e agir é fundamental. E agir como? Buscando essa autoconsciência, essa percepção através da psicanálise, da terapia. Enfim, eu acho que isso é fundamental. Porque o que a gente busca quando a gente traz a neurociência é justamente ter a autoconsciência. Sem ela, é difícil resolver qualquer situação da vida. Não é? A gente falou de redes sociais. Então, sim, cada página no Facebook é um veículo de comunicação. Embora administrado por um profissional que não é formado em jornalismo, não é formado em publicidade, enfim, não tem conhecimento na área de comunicação. Então acaba às vezes se expondo demais e às vezes se expondo de menos. Né? Dependendo do objetivo que ele tem. O objetivo comercial, como eu falei, eu acho que é válido. O objetivo pessoal depende. Você está falando do quê? Né? Às vezes você está ajudando alguém dividindo sua história, às vezes não. Então, depende muito daquilo que está sendo dito. Se você induz alguém ao suicídio, você está prestando um desserviço. Mas se você ajuda alguém a sair de uma situação complicada, então você está ajudando uma série de indivíduos a superarem uma fase difícil da vida. Aqui eu dei 2 exemplos básicos. Mas, em qualquer cenário desses, o fato é que a pessoa só aparece se não tiver medo de se comunicar. E por que as pessoas têm medo de se comunicar? Mas antes disso, 2 perguntas em uma. Quem não se comunica morre socialmente? Atualmente, sim. Essa é uma tendência muito forte, porque a gente observando, e você trabalhou muito tempo nesse setor também, a gente percebia o quê? Que a gente tinha uma comunicação que era de poucos para muitos. Não é? Então a gente tinha jornais, rádios, TVs e... Era basicamente isso, né? Jornal, rádio, TV, revista. Ok. Eram os meios de comunicação que existiam. E eles estavam nas mãos de poucas pessoas. Muitas vezes o dono do jornal também era dono da rádio, que também era dono da TV, que também... Né? Em muitas cidades do Brasil era assim. Ou seja, quando, de repente, alguém poderoso, alguém que tinha algum problema, um político, sei lá, alguém que detinha algum poder, tinha algum problema, e ele tinha boas relações, ele passava a mão no telefone, ligava para 1, 2, 3 pessoas e... Né? Aquele problema já não sairia na mídia e ele estaria estancado, tranquilamente. Hoje em dia a gente tem uma diferença muito grande, porque a gente tem comunicação de muitos para muitos. E cada ser virou mídia. Cada ser humano que tem um celular na mão, conectado, e uma rede social, ele virou mídia. Então, cada ser é mídia. Ele pode produzir conteúdo, né? Acontece que muitas pessoas não estão preparadas para essa produção de conteúdo e, obviamente, como você disse, a rede deu voz aos idiotas, né? Citando Humberto Eco, é basicamente isso. Mas a gente tem esse problema e muitas pessoas se sentem extremamente... São 2 polos que eu vejo aqui, né? Pessoas que não tiveram nunca essa oportunidade e, ao ter a oportunidade de se comunicar, elas exageram, elas se superexpõem, e a gente tem comportamentos que parecem muito estranhos, né? Pessoas que são extremamente amáveis, dóceis no dia a dia, na rede social se transformam, porque
criam ali uma falsa sensação de distância, não é? Então ali ela se sente à vontade para falar algumas barbaridades, e algumas pessoas que são extremamente tímidas e que não querem se expor, não é? E acho que os dois são problemas. Aqui, quem se expõe demais e avança sem ter noção da empatia, né? Perdendo noções de empatia básica, de respeito no convívio social, né? Perdendo a compreensão de que aquilo, apesar de não ser mais uma rede social, né, mas ele tem o princípio de rede social. O início é isso, é para a gente interagir, para a gente conversar, para ter o debate, para ter, né, um uso da dialética, né, e a gente ter essa conversa, essa construção. E muitas pessoas se perdem nisso, né, basicamente acabam avançando o sinal e se tornando extremamente agressivas. Outras pessoas que no dia a dia são extremamente agressivas, na rede social parecem santos. Parecem pessoas que você diz assim, puxa vida, essa pessoa eu conheço, ela não é assim, só posta frases motivacionais, espirituais. Conheço gente assim. Não tem gente assim? É. Tem também. E aí se diz, mas essa pessoa aqui não bate com essa aqui, porque é uma construção, né? Como toda mídia, existe uma construção de narrativa, e o que a pessoa se expõe. O jeito que ela se expõe diz muito de como ela quer construir a imagem dela. E isso é muito interessante. Como é que você está construindo a tua imagem hoje? Porque a tua imagem, ela é fruto do que você curte, posta, compartilha e comenta. Hoje, a vida é basicamente essa. E quem não está nesse mundo está sendo excluído. E eu falo não só do profissional, mas das empresas. Todos têm que estar presentes, porque hoje, sem essa vida interativa na mídia social, simplesmente desaparece você como ser, né? Parece que perdemos a personalidade por conta dessa presença, porque a vida está toda ali, né? A gente teve uma migração de tudo para dentro do celular. Então tá o banco, tá o contato com a família, tá a informação, tá o aplicativo do médico, tudo tá ali nesse momento, né? Nesse equipamento. Migrou para esse equipamento e nos faz essa presença nos coloca diante de um dilema, que é quanto de energia eu entrego todos os dias para a rede social, né? O quanto eu me entrego. O que acontece quando uma pessoa entra, e a gente pode falar aí dos vídeos curtos, né, que nos trazem aqui uma dopamina extremamente rápida, prazerosa e dilacerante ao longo do prazo, né? Porque a gente vai precisando cada vez mais, é o mesmo sistema da droga, né? Mesmo mecanismo de vício. A rede social ela é desenhada para isso, né? Quando a gente tem essas redes que são as que fazem mais sucesso hoje, né? Que é TikTok, Instagram, os Reels, esses vídeos rápidos que vão passando um atrás do outro, a lógica ela é de cassino, não é? Quando você puxa a máquina de caça-níqueis, vem alguma coisa e fica naquela expectativa. Vem, você consome rapidamente, era o que você queria ou não era, você vai buscar outro. E o algoritmo ele entende o que você gosta, o que você quer, e ele te dá mais do mesmo, não é? Hoje ele é como se fosse o traficante que vai te entregando ali no início a droga ou num preço baixo ou gratuitamente para que você vicie. E ele vai te dando mais e mais e mais. E o nosso do mesmo. Do que você gosta, daquilo que te dá prazer. Porque esses mecanismos são extremamente inteligentes. Eles sabem mais da gente do que a gente, muitas vezes. Isso é complicado, né? Porque assim, o ser humano ele não é estático, ele vai evoluindo ao longo do tempo, pelo menos a gente espera, né? E mudando. A gente espera que para melhor, mas às vezes para pior também. Então, como não é estático, a gente tem um quadro que é natural de uma criatura multifacetada que é o ser humano, né? E nesse processo a gente tem algo que não combina com a vida como um todo, que é o momento em que vivemos. Então, você falou de mais do mesmo. Então, aquilo que me agrada naquele momento da minha vida. Então, aí a gente tem a bolha. Sim. Né? Dentro dessa bolha, você não consegue enxergar o mundo. Né? Porque é uma bolha randômica. Né? Então, a internet ela te fornece aquilo que vai te manter conectado, interessado naquele momento específico. E isso
faz com que você interprete o mundo como se todos os outros seres humanos pensassem como você. Não, mas eu vi na internet, aparece só isso. Então todo mundo gosta do que eu gosto. Então, desse jeito, o flamenguista vai pensar que ninguém torce para o Corinthians, o corintiano que ninguém torce para outro time a não ser o Corinthians. Você vai ter bolsonarista acreditando que a eleição foi uma fraude, porque afinal de contas todo mundo vota no Bolsonaro, porque na minha internet é o que aparece. Ou todo mundo vota no Lula, porque é o que aparece na minha internet. E você não consegue perceber, como a gente mencionou alguns instantes atrás, o contraditório. Como que isso afeta negativamente o processo de comunicação, ou seja, a bolha randômica? É possível furar a bolha? Eu acho que é uma necessidade atual para quem quer interagir com o mundo de uma maneira mais racional. A busca da racionalidade é importante, e tentar furar essa bolha é o que nos coloca diante de uma aproximação com a realidade. Porque a nossa realidade ela é extremamente distorcida por essas bolhas, de verdade. Mesmo, somos muito contaminados e a gente acredita, porque neurocientificamente o nosso cérebro, ele gosta de ser enganado, ele quer ser enganado, ele quer caminhos fáceis, né? Existem as heurísticas, que são os atalhos mentais. Então, a gente tem o viés de confirmação. Viés de confirmação, já estudado na psicologia, que é basicamente quando você escolhe lá o teu modelo de carro que você quer comprar, a cor, não sei o quê, você vai e você compra. Daí você sai na rua, você começa a ver um atrás do outro. Como se, puxa, mas como? Igual o meu. Por quê? Porque é fabricado em série, tem vários, mas você não estava ativado com aquilo naquele momento, né? A hora que você se conecta, o teu viés de atenção vai ficar observando exatamente aquilo. Você e a sua esposa engravidaram. De repente você começa a ver grávida na rua o tempo inteiro. É o viés de atenção. Você não estava ligado nisso a partir desse momento que mexeu com você, você está ligado, você vai ver muito mais. E o viés de confirmação é o quê? É o viés da fake news, que é: dentro da minha bolha se fala só nesse cara aqui, o que ele fala é certo, o que o outro fala é errado, então é isso na minha bolha. Qualquer informação que venha, que confirme isso, o meu viés de confirmação vai dar ok, eu não vou nem checar e vou passar adiante. Né? Alguma barbaridade, né? E as fake news estão aí para provar justamente isso. Quão prejudicial é estarmos nessa bolha sem consciência e sem perceber que precisamos sair dela o tempo inteiro. A gente precisa ouvir o contraditório. E a gente está deixando de ouvir. As pessoas não querem ouvir o que o outro tem a dizer. E a gente precisa sentar para conversar. Eu acho que esse é o fundamental da política e da vida. Né? Se a gente não sentar para ouvir o outro, para conversar, a gente fica ensimesmado. E esse é a sentença de morte para a intelectualidade humana. Tem alguns assuntos que não dá nem para ouvir, né, Jefferson? Vamos parar para pensar, né? A Terra é plana. Não, aí não. Sabe? Não, mas o pessoal está nesse nível. Né? Então, assim, é muito complicado. Mas aí que aí é uma ala que tem que ser tratada na psiquiatria, né? em outros campos. Aí. Entendeu? Porque então, aí não tem condição. Porque existe limite para o contraditório. Né? Sim. Você falou antes da filosofia grega regendo os aspectos que estudam a comunicação. Né? Uhum. E realmente isso é verdade. Aliás, os gregos estudaram a comunicação por primeiro, foram eles que iniciaram os estudos da comunicação. Uhum. Mas assim, quando você mencionou isso, você mencionou a questão do conhecimento. Quem é a pessoa? Ela conhece esse assunto? Então, a gente tem um outro problema. Esse é o ethos. Então, a pessoa sabe do que está falando? É importante. Se ela não conhece o assunto, se ela não sabe, ela não poderia estar falando, ela não poderia estar opinando. Isso é uma questão meio lógica, né? Eu não estudei. Estudei? Não estudei. Então, eu não posso falar. Né? Eu posso, no mínimo, dizer, olha, é uma pessoa em quem eu confio, que é fulano, né? Daí você uma referência da área. Exatamente. Diz isso. Né? Então, perfeito. Né? E isso me parece lógico. Até aí, tudo bem. Né? Mas você reproduzir o discurso como se fosse seu,
é uma coisa complicada se você não tem esse domínio, né? Então, recentemente a China determinou que um influencer que fale sobre determinado assunto, uma especialidade, que ele seja especialista para falar. É uma coisa que me parece óbvia, né? Sim. E aqui seria tido como uma censura, um cerceamento da liberdade. Não, se a pessoa está se colocando como especialista, ela que seja especialista na área, para entregar, né? A gente teve um problema aqui no Brasil, por exemplo, que jornalista não precisa ter diploma. Esse é um caso que gerou uma discussão enorme. Foi lá, né, o relator era o Gilmar Mendes e tinha uma lei da época da ditadura que precisava ser revista, ok? Reviram aquela lei e não colocaram nada no lugar. E aí qualquer um que esteja num meio de comunicação pode se autoproclamar como um jornalista, né? E aí a gente tem um problema, porque essa pessoa não é especialista em produção de informação, de notícias, né? Mas ela se coloca assim. E o erro lá atrás foi querer dizer que isso seria um cerceamento da liberdade de médicos, advogados, enfim, estarem nos meios de comunicações. O que é uma bobagem, porque eles sempre estiveram como especialistas, justamente como especialistas. Exatamente. Como comentaristas da área deles, não é? Como articulistas, né, escrevendo em jornais sobre a área deles. E isso não haveria problema algum. Se eu não me engano, quem moveu a ação, inclusive, foi a Folha de São Paulo, né? Eu acho que sim, se eu não me engano. Não me lembro exatamente. E sinceramente, um absurdo. Eu sei que tinha apoio de muitos grupos e tal. Pois é. Mas gerou um transtorno enorme, porque aí muita gente hoje se coloca como noticiarista, como pessoa especialista em trazer notícias, e a pessoa não traz notícia, ela traz fake news. Ela traz a notícia absolutamente enviesada. E não que exista a imparcialidade total, mas quando você tem um jornalista profissional, diplomado, que estudou ética, que entende do processo de comunicação, que entende do processo de informação, da captação, da checagem com fontes seguras, etc., perfeito, aí eu tenho uma entrega em que eu posso confiar, né? Quando a pessoa apenas se diz especialista na área, se diz que eu tenho acesso à informação, e aí não é exatamente assim, a pessoa tem envolvimentos do ponto de vista ético comprometidos, a notícia não é notícia, né? Ela é uma informação maquiada e manipuladora. Eu me lembro de uma situação bem absurda de um cidadão, eu não quero dar palco, né? Embora ele seja muito mais famoso do que eu, né? Mas eu não vou dar o nome, só vou dar o que ele falou. Ele chegou a convencer o público dele, né? Isso foi muito interessante, como ele conseguiu convencer as pessoas disso, de que a China e a Coreia do Norte, que nem conversam entre si, porque a Coreia do Norte não conversa com ninguém, né? Estavam em conluio com o STF para derrubar o Bolsonaro. Como se o governo da China não tivesse mais com o que se preocupar, né? Sim. Porque eles têm um país enorme, né? Com problemas gigantescos, porque tudo na China é grande, inclusive os problemas, né? Sim. Então, sabe, esse tipo de coisa é que é complicado, né? Quando um suposto comunicador, ele se diz jornalista, ele não é, acaba gerando esse tipo de problema, né? É como se uma pessoa que se diz cardiologista começasse a recomendar alimentos que visivelmente entopem as veias, né? Sim. Então, a gente ia ter, caso esse cidadão hipotético tivesse sucesso nas mídias, um número crescente de infartos. Sem dúvida. E a gente já tem muito problema, não é? E eu acho que a neurociência está aí para explicar, justamente. Tem um neurocientista português chamado Antônio Damasio. Ele tem um livro chamado O Erro de Descartes. E o erro de Descartes é justamente contrapondo a ideia do penso, logo existo, de que o homem seria um ser racional, extremamente racional, né? Depois vem a economia comportamental, estudar isso também, e traz, né, o homos economicus, que é o homem racional do ponto de vista econômico, que as decisões são... E isso depois foi absolutamente transformado e percebido que não era exatamente assim que funciona, né? O Damasio, ele traz pra gente que o homem, ele não é um ser racional que sente emoções. Ele é um ser emocional que racionaliza algumas coisas. Então nós somos um ser
emocional. As emoções movimentam a nossa vida e a nossa tomada de decisão o tempo todo. E quem manipula as emoções, manipula as ideias. Nesses exemplos que você trouxe, as pessoas, para conseguir esse nível de manipulação que a gente... né, para racionalizar, diz que absurdo isso, que coisa mais fora de propósito, ele foi no emocional dessas pessoas. Ele conseguiu acessar o emocional e trazê-las para uma ideia que pode ser estapafúrdia, mas vira uma seita em torno de uma ideia que foi concebida justamente para colocar essas pessoas dentro da bolha. Né? Então, como isso? Pela emoção. Trabalhando as emoções. A gente conversava um pouco desculpe, antes. Claro. É a comunicação não ética que o Aristóteles falava. Não ética. Não ética. Perfeito. A gente conversava um pouco antes de começar a gravação do programa sobre as 3 camadas da autoconsciência comunicacional. Como é que elas funcionam? Então, são essas camadas que são camadas da percepção. Né? A gente tem aqui a camada do self, que é essa compreensão interna, essa busca de compreender como é que eu funciono, como é que eu... Porque a partir da autoconsciência, eu me percebo sobre aspectos psicológicos e biológicos. Né? Lembra que eu falei, como é que eu funciono? Tem gente que com fome vira bicho. Tem gente que não dormiu direito, no outro dia fica insuportável. São vários aspectos. Quando eu percebo isso, eu estou na esfera self. Né? E não só isso. Que travas eu tenho? O que me motiva? Né? O que me faz avançar? O que me faz retroceder? É a esfera self, eu mesmo. E tem a esfera do grupo. Né? Como é que eu me comunico no grupo? Porque o jeito que eu me comunico comigo mesmo, dentro da minha família, é diferente do jeito que eu me comunico com os colegas de trabalho, que é diferente do jeito que eu interajo na igreja, no clube, enfim. São esferas diferentes. Né? E o ser humano, ele se vê diante de uma outra esfera que é do improviso, que é quando eu estou diante de algo imprevisto. Né? E aí a gente pode buscar um estudo lá dos anos 50 da psicologia, que é a janela de Johari, que eram 2 pesquisadores, John e Harry, e fizeram a janela de Johari, que era basicamente tratar da autopercepção e da percepção dos outros sobre mim. Então a janela de Johari, ela traz o eu aberto, que é assim, aquilo que eu sei sobre mim e todo mundo sabe sobre mim. Né? Então eu sei que o Ney sabe que ele é jornalista, que ele nasceu em Santa Catarina, que ele veio para o Paraná, que ele trabalhou na Globo, que enfim, e todo mundo sabe disso. Né? Muita gente sabe disso de você, enfim, isso é o teu eu aberto. E fora outros comportamentos seus que são abertos, né? O jeito que você interage. Aí tem aquilo que eu sei sobre mim e os outros não sabem sobre mim. Tem coisas que só você sabe sobre você, do que você viveu, do que você passou, né? De como você reage a determinadas coisas, o que te irrita mais, o que te irrita menos, enfim. Você tem algo que só você sabe sobre você. Aí existem alguns comportamentos meus, algumas coisas que eu faço, que eu não sei sobre mim, mas que os outros sabem, os outros percebem. Alguns tiques, algumas coisas que eu entrego na comunicação não verbal, né? Alguns comportamentos. Eu vou dar um exemplo. Tinha um colega, muitos anos atrás, que ele tinha um cheiro, ele exalava um cheiro diferente. E ele não sabia disso, porque quando a gente tem um cheiro próprio, a gente se acostuma com esse cheiro e ele não nos incomoda. Mas incomodava alguns colegas que estavam em volta. Né? Ele não sabia sobre ele, mas quem estava em volta sabia e comentava. Então teve que alguém chegar, conversar com ele e dizer, viu, estamos tendo um probleminha, porque as pessoas trabalham na mesma sala e eles estão reclamando, você podia cuidar um pouco disso? Então, ele não sabia sobre ele, mas os outros sabiam sobre ele. E tem aquilo dentro da janela de Johari, que é o eu fechado, que eu não sei sobre mim e nem ninguém sabe sobre mim. O que é isso? Dá um exemplo, de repente, aquele cidadão extremamente pacato, racional, tranquilo, que se viu diante de uma situação que ele nunca esteve, que é um assalto à mão armada. Aí ele reage, toma a arma do bandido e acerta o bandido. As pessoas se olham e dizem, meu Deus, aquela pessoa pacífica, como ele pode? Aí vai perguntar para a pessoa, ela diz, eu também não sei como que eu fiz, como é que eu tive coragem.
Era algo que ele não sabia sobre ele e os outros também não sabiam. Então existe uma complexidade, né, no nosso, né, e isso influencia a nossa comunicação, né? A gente está dentro desse quadrado nosso tão complexo e tudo isso está influenciando. Essas questões, a biológica, a influência do meio é fundamental, né? Porque o meio também, os comportamentos de bando, os comportamentos de grupo, né? A gente vive hoje, eu estudo também antropologia, e a antropologia corporativa, sobretudo, é muito interessante, porque a formação de bandos dentro das corporações. A gente vê as disputas dentro da mesma empresa, o setor A que não fala com o setor B, né? Aquela dinâmica de concorrência interna, né? E grupos que se formam para derrubar o chefe, né? Time de futebol, né? Quantas vezes um time que se diz assim, meu Deus, um time bom, não sei o quê, jogadores bons que não estão rendendo, e os caras meio que combinando para derrubar o técnico que, enfim, não faz aquilo que lhes agrada. Então, isso tudo dá conta de como nós nos comunicamos, né? Então, a gente tem o aspecto individual, biológico, que influencia diretamente, o psicológico, as travas, tudo que envolve aquilo que a gente viveu, né? E o social, que influencia a nossa vida diretamente, que é o contexto que a gente está inserido. Contexto para informação, para comunicação é muito importante, né? O contexto, ele traz a possibilidade de interpretações extremamente equivocadas se a gente não perceber em que contexto isso se deu. Essa pergunta muitas vezes a gente não faz. Por que a pessoa reagiu de determinada maneira? Qual que é o contexto que ela está vivendo hoje? E isso também é um exercício de empatia. A empatia, segundo a neurociência, a gente já vem com uma estrutura de empatia chamada neurônio espelho. O neurônio espelho é o que faz a gente ir no cinema e se emocionar. Chorar diante de uma cena que é uma dramaturgia, né, criada, uma narrativa, mas que nos faz ter empatia pelo personagem, entender aquilo. É o mesmo complexo neuronal que faz com que a gente abra a boca quando alguém boceja. Quando um boceja, isso na natureza acontece também, né? Entre os felinos, né? Eles também têm essa estrutura chamada neurônio espelho, porque a gente olha para o outro e a gente tenta se colocar no lugar do outro. Então, se eu digo, eu tenho aqui um vídeo de fundamentalistas islâmicos passando a faca no pescoço de alguém na beira da praia. Você quer ver? Faz uma cara assim. E se ela assistir a cena, ela vai sentir meio que aquilo. Não é? Quando ela vê a cena de uma agressão, ela meio que sente. E isso é o neurônio espelho atuando, né? Dando conta de que a gente está tentando se colocar no lugar do outro. Mas isso é sempre uma tentativa. Né? Porque se eu pego na sua mão e diz assim, você tá sentindo a mão do Ney Herman e ele tá sentindo a tua? Não. Se a gente pegar um na mão do outro, você não vai sentir a minha mão e eu não vou sentir a tua. Você vai ter a sensação da sua mão na minha e eu da minha mão na sua. Mas eu nunca vou sentir a sua mão. É quase impossível. Não é quase, é impossível. Então, atualmente, com a tecnologia de hoje, né? Bom, vamos lá. Como que o cérebro edita a realidade e puxa gatilhos emocionais? Fruto das influências todas que nós armazenamos ao longo da vida, das emoções, etc. Aí a gente pode trazer o conceito de intuição, né? Aquilo que a gente chama de intuição pode ser um registro cerebral que nós temos da infância. Enfim, às vezes você está fazendo negócio com alguém e você diz, teu negócio é bom, o troço está certo, está aqui toda a documentação, etc. Mas esse cara... tem alguma coisa estranha. Minha intuição está dizendo que não devo fechar esse negócio. Tem alguma coisa errada aí. Muitas vezes, o que você está chamando de intuição é que essa pessoa fisicamente lembra alguém que te deu um golpe lá atrás, alguém que te fez mal quando você era criança, alguém que de alguma maneira te prejudicou e você trouxe isso, o teu cérebro buscou lá nesse registro, que é emocional, está lá no sistema límbico, e trouxe para você nesse momento. E aí você fica um pouco receoso por conta disso e acha que é intuição. A minha intuição está dizendo, pode ser um registro que está lá dentro. Os microcomportamentos, como tom de voz, pausas, postura, olhar, eles têm um impacto direto na comunicação. Aliás, dizem os especialistas que a maior parte da comunicação é não verbal, né? A maior parte é não verbal.
Acho que aí uns 70%, 80% é não verbal. E a gente é de uma época em que existia telefone fixo, não é? E telefone fixo era interessante. A pessoa tinha na casa e tal, e normalmente a gente ligava e falava. Hoje em dia atender ligação é uma coisa muito rara, né? O telemarketing está acabando com a ligação, porque é tanta ligação de telemarketing e enfim, oferecendo coisas que as pessoas estão deixando de atender telefone. Mas nessa época que a gente atendia, né, e tinha o telefone fixo, ou falava no orelhão, etc., de repente você recebia uma ligação da sua mãe e você falava alô. Só nesse alô ela dizia: o que aconteceu, filho? Que tinha todo um entendimento dela, ela conhecia com quem ela estava falando nesse processo comunicacional, ela sabia quem estava do outro lado, e ela sabia que aquele tom era de alguém que não estava bem naquele dia. E ela: o que aconteceu? Só no alô. Então o tom de voz é extremamente importante. E tudo na gente comunica, não é? Não só o tom de voz, mas o olhar, os gestos, enfim... A roupa que a gente usa, tudo comunica o tempo inteiro. A comunicação não verbal ela é extremamente importante e, quando bem usada, dá resultados incríveis. O interessante assim, o ser humano é treinável. Né? Fazer cursos, entender como é que você funciona e como você pode melhorar a sua comunicação é das coisas mais recomendáveis, porque a gente observa grandes comunicadores, eles não começaram como grandes comunicadores, eles tiveram um processo evolutivo, né? Se a gente pegar o grande investidor Warren Buffett, ele disse que o principal investimento na vida dele foi fazer um curso de oratória, que foi o que deu a ele a oportunidade de fazer grandes negócios, porque ele conseguia expor as ideias, expor a posição dele na negociação a partir de uma comunicação muito mais assertiva. Então, eu acho que esse é uma dica que eu queria deixar, porque as pessoas muitas vezes relegam. Acho que isso é natural. Eu sou assim, ou eu sou assado. Não, somos treináveis. Nós temos condições de melhorar dia a dia a partir de treinamento, a partir de observação, a partir de autoconhecimento. O que as pessoas mais subestimam sobre o processo de decisão do cérebro? Que as pessoas mais subestimam, elas acham que estão no comando. Eu acho que esse é o grande erro. O grande erro de qualquer um de nós num processo de tomar decisão é achar que está no comando. Nós não estamos. A não ser que estejamos 100% focados, o que é muito difícil. A gente já tem aqui a prova, né, de que as redes sociais estão tirando o nosso foco cada vez mais. A gente fica horas ali vendo vídeos um atrás do outro e no fim do dia, se eu perguntar o que você viu na internet, você não vai lembrar, você não vai saber. Então, a gente tem a doce ilusão de que a gente está no comando, de que eu estou vendo um vídeo ali de 30 segundos, o cara falou uma coisa super interessante e que eu vou absorver essa informação, vou guardar para mim e vou carregar para a vida. Nem sempre é assim, não é? Então, nós não estamos no comando. O nosso cérebro ele quer caminhos fáceis. Existem as heurísticas. E esses caminhos fáceis que o cérebro busca justamente porque ele é um órgão extremamente consumidor de energia. Né? Ele representa aí um ser humano normal, aí 1,5 kg, né? Um cérebro. Né? Só que ele consome 20% da energia. Então ele representa uns 2% do teu peso corporal e 20% da energia que ele consome. Para se reorganizar, ele faz o quê? Economiza. E para economizar, ele vai buscar caminhos fáceis. Então, se eu tenho um trabalho para entregar daqui 30 dias, e é um trabalho importante, etc., eu vou deixando para amanhã, porque eu sei que vai me dar trabalho, é difícil. Então eu vou procrastinando. O procrastinador, ele não é preguiçoso, ele não é uma pessoa que... enfim, não quer trabalhar. Não. Ele sofre, inclusive, ao longo do processo de procrastinação. Ele vai deixando para depois e vai se... Ele sabe que o prazo está se esvaindo. Ele sabe que está ficando cada vez mais difícil. Ele sabe que... Mas o cérebro quer dizer, não, deixa para depois. Por quê? Economia de energia. E aí você vai, faz um trabalho nas vésperas, entrega, tem lá uma nota mediana, às vezes passa, enfim. Ou no trabalho, entrega um trabalho mais ou menos... No entanto, depois se arrepende. Puxa, eu podia ter feito melhor. Podia ter dado um pouquinho mais. Podia ter começado antes, podia ter me programado, feito um cronograma reverso, uma logística. Porque nesse processo, se a gente tiver o hábito de fazer um pouquinho por dia, o nosso resultado é muito melhor. E o nosso cérebro, ele quer adiar. Então, por isso, criar hábitos é muito importante para o ser humano. O hábito de ir para a academia todo dia
ele é melhor do que o hábito de, depois de muito tempo, você querer emagrecer 5 quilos no mês. Você não vai conseguir. Não é? Mas o nosso cérebro quer o quê? Ele quer procrastinar, ir da academia todos os dias para quando você não tiver mais jeito, quando já tiver com diabetes, colesterol, não sei o quê, agora vou ter que fazer alguma coisa. Aí você já está com a corda no pescoço. Por que as pessoas que se comunicam mal costumam sofrer mais? Pelo menos do ponto de vista emocional. Não só do emocional, né? Eu vejo que elas costumam sofrer mais do ponto de vista prático, inclusive. Porque elas perdem oportunidades. Todo mundo que é tímido conhece, não só tímido, ou quem não se comunica da melhor maneira possível, conhece alguém que tecnicamente é pior, que não é uma pessoa boa e tal, mas que está tendo muito mais sucesso porque ela se expõe muito mais, porque ela dá a cara a tapa, porque ela vai para a internet, porque ela grava vídeo, porque ela faz, porque ela acontece, porque ela se posta como especialista. E ela às vezes nem é especialista, ou se é especialista, não é tão bom especialista. Você conhece outros tantos melhores e diz, nossa, esse cara é um sucesso, ele era muito mais ou menos, ele era muito raso. Pois é, mas as redes sociais e esse mundo hoje, ele é muito raso. E a pessoa que entrega esse conteúdo raso com muita frequência, acaba ganhando a simpatia do público e acaba tendo muito mais sucesso. Por quê? Porque ele se expõe. E tem um estudo que, assim, depois de um determinado tempo de exposição, a pessoa passa a confiar muito em você. Depois de 5, 6 horas de exposição ao teu conteúdo, você vira uma pessoa da casa, praticamente. Você, né? Você que trabalhou em televisão, você sabe. Você ficou muito tempo no ar, super audiência, etc. Quando você saía na rua, as pessoas te encontravam e te cumprimentavam como se fosse um amigo de longa data. E você nem sabia quem era a pessoa. Não é? Por quê? Porque ela foi exposta a você durante muito tempo. E você, de fato, ficou uma pessoa muito afeita a ela. Isso na internet é o que acontece hoje. A pessoa se expõe bastante, ela vira uma pessoa muito próxima, você confia nela e depois de certo ponto ela oferece alguma coisa para você como influenciadora, ela indica e etc. Aí esse sucesso todo de influenciadores que estão na mídia fazendo tanto sucesso e dinheiro, enfim, por quê? Porque eles têm a coragem de se expor. E aí você vai ver uma pessoa vazia, uma pessoa ruim muitas vezes, mas que está tendo resultado. Porque está usando o meio de comunicação. Então, o inverso é verdadeiro. Quem não se comunica bem, quem não se expõe, quem não se coloca, acaba perdendo oportunidades de mostrar a pessoa boa que é, o profissional excelente que é, a qualidade do seu entregue, do seu produto. Então, eu acho que isso é importante que as pessoas percebam. Que tem que dar esse passo, ter essa coragem de ir para frente, de se comunicar melhor, porque isso vai dar conta do seu resultado. Jefferson, a gente pensa muito em comunicação aplicada ao trabalho, embora exista também a questão da vida pessoal, né? E são círculos completamente distintos. Mas eu vou passar por alguns pontos agora que são interessantes e eu queria que você falasse de 2, basicamente, mas de maneira rápida, que a gente já está chegando no fim. Tá? Ok. A cobrança do mundo corporativo é muito pesada e como que ela pode ser gerenciada, né? A comunicação, ela pode adoecer ou curar? Pode, com certeza. Eu acredito muito na comunicação não violenta. Porque já tive no mundo corporativo muitos anos e sei como a comunicação pode ser extremamente agressiva e destruidora. Como palavras mal colocadas podem influenciar no emocional das pessoas e no grupo todo. A gente vê isso nas empresas, no time de futebol, quando existe agressão verbal. Porque agressão verbal, neurocientificamente, é como se fosse um tapa na cara. Quando uma pessoa é agredida, uma palavra, pela ressonância magnética, pela imagem do cérebro, uma pessoa que ouviu uma palavra ruim, que foi maltratada verbalmente, e uma que tomou um tapa na cara, a mesma área do cérebro é atingida. É a mesma sensação. Ou seja, as palavras ferem. E a comunicação no ambiente corporativo, durante muitos anos, foi relegado. O chefe podia tudo, podia falar o que quisesse, podia ser agressivo, porque ele era o chefe. Ou algum colega que tinha uma determinada posição maior, que podia, de repente, tinha alguma liderança, podia se impor de uma maneira agressiva. E isso tudo foi criando uma série de problemas. Não é? A gente tem burnout, a gente tem depressão, a gente tem uma série de doenças
que estão sendo criadas no mundo corporativo porque as pessoas não interagem da maneira adequada. E a gente não está... Eu, como adepto da comunicação não violenta, eu sempre digo, comunicação não violenta não é comunicação fofa, não é comunicação amiguinha. Não, é assertividade. É assertividade. O que é assertividade? Não é eu chegar... Ney, toda vez você chega atrasado na reunião. Se eu falar isso toda vez, o que eu estou fazendo? Estou generalizando e você vai dizer, não é toda vez. Eu cheguei... Algumas, não é toda vez, 1 ou 2 vezes. Se eu sou mais assertivo na comissão, eu digo, Ney, você chegou nas últimas 2 reuniões 15 minutos atrasado. Estou sendo assertivo. Nas últimas 2 reuniões, 15 minutos atrasado. Isso me coloca numa situação difícil perante os outros, porque é nesse momento que eu dou as diretrizes que a gente vai ter durante a semana, etc. Se você puder chegar no horário, vai colaborar comigo e vai nos colocar aqui numa posição diferente diante do grupo. Pode ser? Eu fui assertivo, eu falei no que precisava ser dito e eu não agredi de nenhuma maneira. Né? E a pessoa compreendeu. É muito diferente de chegar, pô, Ney, você sempre chega atrasado. Né? No relacionamento, você nunca olha para mim, você nunca me elogia. Essas generalizações, elas são terríveis para a comunicação. Porque elas botam um rótulo na testa da pessoa. E a pessoa não aceita esse rótulo. E a tendência dela é negar, e essa comunicação ela não tem a menor validade, porque ela não cria uma evolução. Ela não vai ajudar a pessoa a evoluir. Ela vai criar raiva na outra. Vai criar um ódio. E ela deixa de evoluir. O que é a síndrome do impostor dentro do ambiente corporativo? Síndrome do impostor é interessante porque quando a pessoa começa a ascender e ela começa a ter oportunidades, ela começa a se sentir, puxa vida, mas será que eu mereço? Será que eu tenho capacidade? Ela começa a duvidar da própria capacidade. Essa é a síndrome do impostor. É quando a pessoa tem a oportunidade de avançar no seu trabalho e ela não se acha capaz. Ela vai, mas está sempre com aquela sensação de, puxa vida, por que eu? O que está acontecendo? Será que eu dou conta? Que é uma coisa absolutamente normal. A gente, quando cresce na hierarquia, o que acontece? A gente, de repente, era um técnico muito bom. E quando você é um técnico muito bom, você domina toda a técnica. Aí você sobe na hierarquia, você tem que ter outras habilidades. A partir do momento que você está num cargo novo, você que era um técnico nota 8, 9, você vira um gerente nota 6. Porque você está começando, você está iniciando, você não sabe. Então, existe uma queda na tua expertise dentro do que você está atuando, que é natural. No entanto, você teve, para chegar lá, uma observação do teu potencial, da tua entrega e etc. Né? Foi visto isso. Você chegou lá, obviamente que você não vai ser o melhor entre os que estão naquele cargo, mas você vai ter uma capacidade. Só que algumas pessoas não trabalham isso muito bem e se sentem desconfortáveis. E isso faz com que surja a síndrome do impostor, que é essa sensação de que, puxa vida, eu estou sendo valorizado, mas será que eu mereço? Eu acho que eu não dou conta. E isso prejudica a pessoa e ela comunica isso no dia a dia. Esse que é o... pela comunicação não verbal, a gente entrega que a gente não está confortável, que não está... que eu não estou no lugar certo, não estou cabendo aqui. E quando eu trabalho isso, entendo, não. É natural que você tenha um processo de evolução. Como que a gente vence o medo inicial de gravar vídeos? Gravando. Boa. Sabe como? Porque, assim, o medo não é de gravar vídeo. O medo é de ser julgado, o medo é de ser questionado, o medo é de se expor, o medo, Existem outros medos, não é de gravar vídeo. Então, para perder esse medo, o que eu faço? Eu falo assim, Ney, você tá com medo de gravar? Faz o seguinte, grava e deixa aí na tua galeria. Mas grava. Daí, depois de um tempo, você grava de novo. E aí você vai se acostumando com isso, você vai se expondo para você mesmo, E aí você consegue, de repente, opa, achei um aqui que ficou legal, agora eu vou publicar. Porque depois de muito tempo você foi se acostumando com essa ideia. Mas você não tem a obrigação de publicar. Mas grave. É o passo inicial. Muitas pessoas ficam com medo da exposição. E isso é terrível, porque trava muita gente. Muita gente precisaria ter essa exposição e ela se prende nisso. Outro problema é do perfeccionismo. Achar que tem que estar tudo certo, tudo perfeito para botar, para publicar.
Na internet não é assim. Hoje em dia a gente tem um nível de profissionalização na internet. Ó, a gente está aqui num estúdio super bacana, bem equipado, etc. Aí alguma pessoa assiste e diz, puxa, eu queria fazer um podcast, eu queria gravar alguns vídeos, mas eu não tenho essa estrutura. Mas não precisa. Hoje em dia a internet é você e um celular na mão. E isso já funciona como um meio de comunicação extremamente eficiente, porque as câmeras são boas, porque o áudio já sai muito bom, né? Você tendo alguns pequenos cuidados. Não queira ser perfeccionista. O problema das pessoas é esse. O perfeccionismo trava. Só vou fazer quando eu tiver tal microfone. Só vou fazer quando eu tiver tal câmera. Não vai fazer. Faça com o que você tem hoje. É o que o Cortella diz. Faça o melhor que você pode com os recursos que você tem atualmente, até você ter recursos para fazer melhor do que você pode fazer. Pronto. Como que a gente constrói a autoridade genuína num mundo saturado? Por que está saturado? A gente tem coisa demais na internet. Eu acho que com verdade. Eu vejo que existe exatamente isso que eu estava falando agora há pouco, que é assim, uma profissionalização muito grande na internet, de gente contratando equipes para gravar, de vídeos muito perfeitos, de edição, as edições mirabolantes, sabe? Então, um processo muito difícil e muito que gera uma maquiagem muito grande, muitos filtros, né? E as pessoas estão percebendo isso, né? Uma perfeição que ela não existe no dia a dia, na vida real. Essa perfeição. O mundo não é perfeitinho como aparece nas redes sociais. E quem engaja mais? Quem faz mais sucesso? Quem é mais verdadeiro? Então, muitas vezes você vê, por exemplo, como é que surgiu o Whindersson Nunes? Pô, sem camisa, num quarto de hotel, com uma iluminação mais ou menos, fazendo uns vídeos. Se ele quisesse ser perfeito, se ele quisesse uma imagem bacana, ele não ia conseguir fazer, né? Ele não ia ter aquela capacidade de comunicação que ele tem. Porque com o público dele, a comunicação é essa. É uma comunicação direta, sem muita maquiagem, né? E para a maioria das pessoas funciona assim. Para algumas que querem se posicionar diferente, daí tem que ser um vídeo perfeito, etc. Mas assim, na boa, na internet, a gente compreende que é diferente, né? Em que me interessa mais a pessoa que está falando e a capacidade dela entregar conteúdo, né? Eu acho que tem que trabalhar mais com a verdade. As pessoas acabam percebendo a verdade, apesar de estarem muito dispostas também a serem enganadas, né? E aí uma profusão de golpes aí com pessoas que são extremamente sedutoras na comunicação, ou seja, estão indo lá no emocional, né? Estão chegando no emocional. O papel do YouTube como funil de demanda para palestras e mentorias é grande nos dias de hoje? Cada vez mais. E aí uma coisa que eu já falei aqui, que é a exposição por mais tempo em vídeo, né? Isso tem feito com que o YouTube, eu acredito que já foi nesse ano e nos próximos anos ele volta a ser a grande estrela da internet, o YouTube. Por quê? Porque as pessoas estão cansando dos vídeos rápidos. Os vídeos rápidos estão causando transtornos mentais. As pessoas estão perdendo tempo e produtividade, ficando horas e horas vendo vídeos curtos em busca dessa dopamina barata. E o YouTube, o que é o YouTube? Quando você quer uma aula, quando você quer aprender alguma coisa, um tutorial sobre algo que você tem dúvida, você vai aonde? Você vai no Instagram, no TikTok ou você vai no YouTube? As pessoas vão no YouTube, que é onde estão os conteúdos mais profundos, né? Onde tem mais tempo e onde você se coloca como especialista e pode comprovar que é especialista, porque você se expõe por mais tempo. Ninguém consegue ficar 20, 30, 40 minutos falando sobre assunto sobre o qual não é especialista, né? E o YouTube te coloca nessa posição. Por isso que quando eu quero aprender alguma coisa, eu vou no YouTube. Quando eu quero só passar tempo, né? Esperando a minha esposa numa consulta, daí eu posso ir no Instagram e ficar passando um vídeo rapidinho. Verdade. Mas quando eu quero aprender, aí eu vou no YouTube. Então eu acho que o YouTube hoje é o grande para produtor de conteúdo, para professor, para palestrante, para pessoal que trabalha com treinamento, empresas. É o grande canal de exposição, é onde você pode colocar o teu conteúdo com mais profundidade, mostrar o que você pode, mostrar que você é especialista, e aí e não precisa ter o nível de exposição que se busca no Instagram, que é assim, milhares de seguidores. Isso é uma bobagem. Hoje tem gente com milhares de seguidores que não vende nada, e tem gente com poucos seguidores que vende muita coisa. Por quê? Porque ele tem os seguidores certos. Você não precisa estar uma pessoa que vende palestra precisa ter milhões de seguidores? Não, ela precisa estar na frente dos caras que contratam, né? Ela precisa aparecer para os RHs, para os diretores, etc., para essas pessoas. Então,
poucas pessoas podem ser decisivas aí no teu processo. A gente falou muito de Facebook, Instagram. Você acaba de falar agora sobre mentorias e palestras. O LinkedIn é uma plataforma interessante, né? Muito interessante também, porque ali estão as pessoas que querem interagir profissionalmente, né? E é onde estão os RHs das empresas, os diretores, os CEOs, né? As pessoas que de fato estão no mundo corporativo. Então quem quer interagir com esse mundo é uma rede muito interessante e acho que vale a pena investir, sim, sem dúvida, na produção de artigos, na produção de vídeos, né? Produção de conteúdos que mostrem a qualidade profissional que você pode entregar, o nível de profissional que você é, e não é só para ter um currículo lá, não é? Porque muitas pessoas deixam a página atualizada, etc., mas precisa ter uma produção, né? Para que as pessoas possam perceber o que você entrega, qual é o teu nível de entrega, a qualidade do teu produto e o quanto você pode colaborar com a empresa nesse momento. Jefferson, a comunicação, ela pode clarificar o próprio pensamento? Sem dúvida. A comunicação é uma busca da tradução de quem nós somos. A comunicação, ela pode, e ela faz isso, à medida que a gente põe para fora o que temos aqui dentro. Eu vejo que é interessante quando a pessoa grava a voz pela primeira vez, né, no gravador, no celular, e ela nunca ouviu a própria voz. De repente ela ouve, ela, nossa, que estranho, achei minha voz horrível. Por quê? Porque não é a voz que você está acostumado a ouvir. É porque a voz que você ouve, ela não entra apenas pelos seus ouvidos, mas ela reverbera pelos ossos do teu crânio. Então você tem uma percepção diferente da voz que você ouve gravada para que você ouve no dia a dia. Né? E isso dá conta de que muitas vezes a gente interpreta errado quem somos e o que temos dentro de nós. E a comunicação, quando a gente começa a botar para fora, faz com que a gente tenha outras percepções de quem nós somos. A mesma coisa quem grava vídeo pela primeira vez. E é muito interessante, eu não estou falando só de gravar vídeo com a intenção de mostrar, mas quando alguém te grava num momento descontraído, numa interação de grupo, na empresa, num churrasco com a família, conversando, etc., você se olha e você começa a perceber coisas que você não tinha percebido. A tua postura, o teu jeito de falar, o teu jeito de olhar e etc. Então, a comunicação, quando percebida, né, nos traz autoconhecimento. Eu acho isso extremamente importante e quem tem essa noção começa a olhar para os outros diferente também. Porque eu vejo que no papel de liderança, por exemplo, o grande líder é um cara que se comunica muito bem e se comunicar muito bem, para mim, tem um significado muito importante que é ouvir muito bem. No caso do líder, o grande líder é um grande comunicador. 70% do trabalho do líder é comunicação. Né? O líder, ele tem lá o trabalho, um trabalho burocrático de ser o responsável, não sei o quê, de definir as metas e conversar com a direção, definir planos, etc. Beleza. Só que isso é um trabalho desse tamanho. A maior parte é comunicar isso para os outros. E ao longo do processo, observar se está sendo cumprido e comunicar às pessoas, dar feedback o tempo inteiro sobre como é que estamos indo, etc. Nesse processo. Então, o trabalho do líder é comunicação. Agora, o grande líder é o que faz leitura de cenário, é o que faz leitura de pessoas. O grande líder é um scanner de pessoas. Ele observa as pessoas. É como a sua mãe que ligava e no alô sabia como é que você estava. O grande líder que conhece a sua equipe, ele sabe que determinado fulano hoje não está bem. Ele sabe como é que está agindo. Ele sabe que o fulano entrou no modo emocional, saiu do racional e eu preciso ir lá e resgatá-lo para que as decisões sejam melhores. Então, é um cara que está lendo o cenário e lendo as pessoas o tempo inteiro. Então, para mim, o grande pulo do gato da comunicação é saber ouvir. É a escuta, não é a oratória, mas a escutatória. Como diria o Rubem Alves. Para encerrar, Jefferson, Nietzsche, o nome do programa, do podcast, vem de Nietzsche, né? Falava da necessidade do ser humano se tornar quem ele é, de fato. O que parece contraditório. Né? Então, para quem escuta a gente nesse momento, para quem nos assiste, eu queria que você dissesse o seguinte: qual é o primeiro passo para você encontrar a própria voz?
Comunicar. Eu acho que entender quem você é, buscar esse autoconhecimento, entender suas travas, as suas reações, como você reage no dia a dia. Não é uma busca fácil, é uma busca que às vezes dura a vida inteira e acho que chega no fim, às vezes fica faltando alguma coisa, porque somos seres muito complexos. Mas vejo que o ato de comunicar, ele é extremamente necessário para que esse autoconhecimento aconteça, como eu já disse aqui, essa exposição e depois uma observação dessa exposição, né? Como é que eu me exponho, como é que eu me posiciono, etc. E uma compreensão de que essa exposição e essa entrega que eu faço através da comunicação, ela vem de um fundamento que eu trago como primordial, que é a comunicação, ela só encontra sentido no outro. Como a minha vida, ela não pode ficar presa em mim mesmo, né? Minha vida, ela não tem um significado apenas comigo. Ela tem quando eu divido, quando eu compartilho, quando eu me comunico, quando eu entrego. Então, eu descubro quem eu sou quando eu me dou aos outros. E os outros me dizem quem eu sou. Eu acho que nesse processo de comunicação e no da escutatória, de observar, de saber aquele exercício, né? O que vão dizer no dia que eu me for? Pensar, né? O que as pessoas vão comentar? Como é que vai ser? É tudo que eu entreguei ao longo da vida. Vai estar ali, nesse momento, né? As características, vai estar na memória das pessoas coisas boas, talvez coisas ruins, mas enfim, vai estar na memória. Porque essa memória, ela é emocional. São as ligações, os vínculos que nós tivemos ao longo da vida, e essa entrega foi pela comunicação. Foi o que eu comuniquei para o mundo. E que vai ficar para a eternidade na mente das pessoas que estarão aqui. Jefferson, muito obrigado pela sua participação hoje com a gente aqui. Obrigado. Eu queria terminar, você acabou de falar do sucesso de quem demonstra quem é. Uhum. A gente tem um case de sucesso dentro da Igreja Católica nesse sentido. Uhum. Uma mulher que nunca quis nada para ela, apenas para os outros. Que nasceu em 1910, faleceu em 1997 e virou santa em 2016. Santa Teresa de Calcutá. Uhum. E ela costumava dizer que quando você tem um dom, natural que você ofereça esse dom aos outros, porque não existe a possibilidade de errar quando você serve. Né? E servir aos outros é fundamental. Então, eu acho que é por aí, né? Quando a gente consegue fazer esse tipo de conexão, a comunicação flui. Sem dúvida. Sem dúvida, eu acredito piamente nisso. No papel da própria liderança, existe a liderança servidora. É exatamente isso. O líder se serve por último. Eu acho que esse tem que ser um dos princípios. O líder que quer se servir primeiro, ele não é um bom líder. O bom líder pensa nos outros, pensa na coletividade, claro, garante a sua saúde, o seu autoconhecimento, a sua sanidade mental, para poder entregar o melhor para os outros. Sempre. Novamente, muito obrigado. Nós vamos encerrando esse episódio do podcast por aqui e a gente volta na semana que vem. Um grande abraço a todos e, por favor, não custa nada. Dá um like no vídeo e se inscreva no canal. Ajuda muito a gente. Um abraço.